Nas vastas planícies douradas da África, onde o sol brilha implacavelmente e o horizonte se estende até o infinito, os conflitos mais brutais da natureza se desenrolam diariamente. Das espinhosas florestas de acácias às pastagens sem fim, predadores e presas se chocam em lutas de vida ou morte que moldaram o curso da evolução por milhões de anos. Aqui, nesta paisagem implacável, a força por si só determina a sobrevivência. A velocidade decide o destino. Somente os mais aptos conquistam um lugar na antiga cadeia alimentar. Animais lutam com dentes afiados e garras esmagadoras de ossos, com chifres letais e cascos estrondosos, em batalhas que determinarão quem viverá para ver o nascer do sol novamente e quem se tornará a refeição de amanhã. Esta é a savana africana. Os primeiros raios dourados do sol atravessam a névoa da manhã, enquanto nosso ambiente natural desperta lentamente. Leões enormes esticam seus corpos imponentes e bocejam. Suas silhuetas imponentes, recortadas contra o céu âmbar. Elefantes anunciam sua presença à distância, enquanto zebras nervosas examinam o horizonte com olhos ansiosos. Cada criatura que vive aqui sabe de uma verdade fundamental. Na savana, o conflito está sempre à espreita. O leão é o predador indiscutível da África, o rei supremo da vasta savana. Esses magníficos felinos dominam vastos territórios que podem se estender por mais de 260 quilômetros quadrados de território de caça de primeira qualidade. Um macho adulto pode pesar mais de 250 quilos, e sua juba espessa e esvoaçante serve tanto como escudo quanto como uma firme declaração de dominância. A juba protege seu pescoço vulnerável durante o combate mortal, ao mesmo tempo em que anuncia sua força e virilidade a potenciais rivais. No mundo dos leões, o poder é tudo. Quando esse poder é desafiado, a violência é inevitável. Através das planícies ensolaradas, 4 jovens leões são forçados ao exílio. Seu antigo bando caiu nas mãos de uma nova coalizão de machos adultos, dominantes, que agora controlam o próprio coração de seu território ancestral. Durante sua fuga desesperada, os jovens irmãos se separam no caos. Eles viajam mais de 20 quilômetros por terras completamente desconhecidas e potencialmente hostis, cada um gritando no vasto silêncio. Seus rugidos baixos e estrondosos transmitem urgência e medo, enquanto esperam desesperadamente encontrar seus irmãos dispersos. Lenta e dolorosamente, eles começam a se reagrupar. Mas eles não estão sozinhos nesta paisagem desolada. Eles estão sendo caçados. Os novos governantes territoriais os perseguem implacavelmente, determinados a destruir qualquer ameaça potencial ao seu reino recém-proclamado. Esses machos calejados pela batalha são fortes, experientes e absolutamente implacáveis. Eles entendem que permitir que seus rivais sobrevivam e se tornem futuros inimigos é um luxo que não podem se dar. Um dos jovens leões se encontra completamente sozinho quando um enorme macho da coalizão finalmente o alcança. Ele praticamente não tem chance em combate corpo a corpo contra um guerreiro tão experiente. Mas, quando o desastre parece iminente, um de seus irmãos retorna no momento crítico. A distração repentina dá ao homem isolado os preciosos segundos de que precisa para escapar. Ele corre com todas as suas forças, sua própria sobrevivência em jogo. O leão mais velho solta um rugido estrondoso que ecoa pela paisagem como um trovão. Serve tanto como um chamado de alerta para seus aliados da coalizão, quanto como um aviso aterrorizante para seus oponentes. O som reverbera pela vasta paisagem, estendendo-se por quilômetros.
Os jovens machos avançam desesperadamente, avançando em terreno montanhoso, desconhecido acima de um lago cintilante. O terreno é completamente desconhecido para eles, mas seus perseguidores implacáveis intimamente. Um confronto violento irrompe sem aviso. Dois dos irmãos são forçados a enfrentar um único leão adulto em um combate brutal. A luta é selvagem. Um jovem leão sofre um ferimento profundo e sangrento no pescoço, que pode ser fatal. O macho mais velho também está ferido, mancando visivelmente após um golpe brutal na pata. Por um momento tenso, a batalha é interrompida enquanto ambos os lados avaliam seus ferimentos. Ambos estão ensanguentados e feridos, mas nenhum deles está disposto a ceder ou demonstrar fraqueza. Então, reforços chegam para mudar tudo. Um segundo macho adulto aparece em cena, sua estrutura maciça formando uma silhueta intimidadora. As probabilidades não estão mais equilibradas. Agora, se torna uma batalha entre dois adultos calejados pela batalha e dois jovens inexperientes. Mas as vantagens da experiência, força bruta e resistência superior estão do lado dos adultos. Os jovens leões ainda estão aprendendo as lições brutais do que realmente significa lutar pela sobrevivência neste mundo hostil. Eles se separam mais uma vez e fogem, tentando desesperadamente se distanciar o máximo possível de seus inimigos implacáveis. Mas a coalizão é implacável em sua perseguição. Eles agora controlam toda a vasta área e praticamente não há mais nenhum lugar para se esconder. Um dos jovens machos é forçado a ir para a borda do parque protegido. O terreno termina abruptamente em uma cerca eletrificada, projetada especificamente para deter o avanço até mesmo dos animais maiores e mais determinados. Atrás dele, o som ameaçador da perseguição se intensifica a cada segundo. Ele se vira para encarar seu destino, percebendo a terrível verdade. Não há escapatória. A morte o persegue. Uma dor insuportável o persegue. Sem hesitar, ele se joga diretamente contra a cerca eletrificada. Um choque elétrico intenso percorre seu corpo poderoso. Uma força que ultrapassa qualquer outra que ele já tenha experimentado. O choque é imenso, potencialmente fatal. Mas, de alguma forma, milagrosamente, ele sobrevive ao encontro brutal. Ele rola para fora do parque protegido e desaba pesadamente do outro lado da barreira. Ele está gravemente ferido e completamente exausto, mas está seguro neste momento crucial. Os machos mais velhos caminham ameaçadoramente ao longo da fronteira, claramente relutantes em cruzar para um território desconhecido. Eles não conseguem alcançá-lo agora, mas essa vitória temporária tem um preço terrível. Este lugar, além da cerca protetora, não oferece segurança nem refúgio. O jovem leão escapou da morte iminente, mas perigos inteiramente novos o aguardam nesta terra estranha. Aqui, não há reis estabelecidos, nem governantes reconhecidos. Apenas sobreviventes que devem lutar por cada respiração, cada refeição, cada momento de existência. A antiga guerra por domínio e território continua, e não conhece fronteiras. Entre os verdadeiros gigantes da savana africana, a girafa ergue-se majestosamente acima de todas as outras criaturas. Com uma altura impressionante de quase 6 metros, ela detém o título indiscutível de ser o animal terrestre mais alto de todo o planeta. Por muitos anos, os cientistas acreditaram que o pescoço incrivelmente longo da girafa evoluiu exclusivamente para alcançar o topo das árvores e acessar fontes de alimento inacessíveis a outros herbívoros. Mas há outra teoria convincente, escrita na antiga linguagem do combate: dominância e sobrevivência do mais apto. À medida que os jovens machos atingem a maturidade sexual, por volta dos 3 ou 4 anos de idade, eles começam a desafiar as hierarquias estabelecidas de poder e direitos reprodutivos. Seu objetivo é enganosamente simples:
mas brutalmente desafiador. Tornar-se o macho dominante em sua área, obter o direito exclusivo de acasalar com as fêmeas e estabelecer seu domínio sobre o território. Aqui, nessas batalhas, o pescoço extraordinário se transforma de uma simples ferramenta de alimentação em uma arma de guerra devastadora. A física fundamental é assustadora em sua simplicidade. Quanto mais longo o pescoço, mais pesada a cabeça se torna. Quanto mais massa concentrada por trás de cada golpe devastador, mais destrutivo será o impacto. Protrusões ósseas de cartilagem endurecida se formam naturalmente no crânio e continuam a engrossar com a idade e a experiência, adicionando peso significativo e força tremenda a cada golpe devastador. Não se trata de meros elementos decorativos ou acidentes da evolução. São especificamente projetados para a guerra. As lutas começam nos estágios iniciais de seu desenvolvimento e, à primeira vista, parecem quase graciosas. Os machos jovens se envolvem no que inicialmente parece ser um combate em câmera lenta. Seus primeiros confrontos se assemelham a jogos elaborados, em vez de lutas sérias. Os movimentos são fluidos e aparentemente suaves. Golpes elegantes. Uma coreografia silenciosa, quase balética, que fala de milhões de anos de refinamento evolutivo. Mas essa gentileza enganosa se intensifica com velocidade e violência chocantes. Nesses confrontos, não há regras estabelecidas, nem limites reconhecidos, nem misericórdia para com os vencidos. Eles balançam seus enormes pescoços como bolas de demolição vivas, batendo cabeças com uma força impressionante que pode ser ouvida ecoando pelas pradarias a distâncias consideráveis. Pesquisadores chamam esse comportamento de necking, aperto de pescoço. Mas não há nada de gentil ou delicado nessa forma brutal de combate. Um pescoço de 250 quilos em movimento pode causar danos catastróficos. Impactos podem quebrar ossos, causar lesões internas graves e, em alguns casos, até a morte. A força dessas colisões é equivalente a ser atingido por uma marreta gigante, e o som do impacto ressoa pela paisagem como um trovão. À medida que esses confrontos aumentam em frequência e violência, também aumentam as táticas sofisticadas empregadas pelos combatentes. Alguns lutadores experientes usam suas cabeças enormes como martelos de precisão, desferindo golpes precisos em áreas vulneráveis. Outros empregam manobras de torção e estocadas, tentando desequilibrar seus oponentes e derrubá-los no chão. Um levantamento de perna perfeitamente sincronizado, combinado com uma mudança sutil, mas crucial na distribuição do peso, pode fazer com que até o oponente mais imponente desabe em derrota. Cada batalha se transforma em um duelo fascinante de equilíbrio, força bruta e precisão tática. É um balé elegante e uma batalha devastadora em partes iguais, onde a elegância natural encontra a violência primitiva em uma exibição que cativa espectadores há séculos. O domínio é conquistado a cada golpe decisivo, e o preço, às vezes, é pago em sangue, ferimentos ou até mesmo a morte. Mortes nesses confrontos não são incomuns, e ferimentos graves são quase inevitáveis para participantes regulares. Para alguns biólogos e pesquisadores evolucionistas proeminentes, essas disputas brutais constituem a evidência mais convincente de que o pescoço extraordinário da girafa evoluiu não apenas para a eficiência alimentar, mas também para a capacidade de combate e para o estabelecimento de hierarquias de dominância. A vitória nessas batalhas épicas garante acesso exclusivo a fêmeas receptivas durante a estação reprodutiva. O material genético mais forte é transmitido às gerações futuras, garantindo que apenas os indivíduos mais poderosos e capazes contribuam para o pool genético. A próxima geração nasce diretamente da dominância, da força e da capacidade de sobreviver a essas provações violentas.
A girafa pode parecer incrivelmente mansa e pacífica quando observada de uma distância segura, mas de perto. A sobrevivência em seu mundo exige um poder incrível, uma determinação inabalável e uma disposição para o combate brutal. Entre esses gigantes imponentes, o caminho para criar um legado duradouro está literalmente escrito em ossos, músculos e no arco devastadoramente violento de um pescoço oscilante, capaz de esmagar crânios e quebrar espinhos. À medida que a poeira sufocante finalmente se instala sobre as planícies queimadas pelo sol, voltamos nossa atenção para os dramáticos afloramentos rochosos, onde um tipo completamente diferente de guerra está prestes a se desenrolar entre dois dos adversários mais formidáveis da África. O leopardo é um dos predadores mais evasivos e letais da África. Pesando até 90 quilos, com pura força muscular e instinto predatório, ele possui a incrível capacidade de arrastar presas com o dobro do seu peso por penhascos completamente verticais com aparente facilidade. Sua distinta pelagem manchada fornece camuflagem perfeita entre as sombras manchadas e em constante movimento projetadas pelas imponentes acácias. Suas poderosas mandíbulas podem esmagar ossos com uma facilidade assustadora, enquanto suas garras retráteis servem como armas devastadoras e ferramentas essenciais de escalada, permitindo-lhe navegar por terrenos inacessíveis a outros predadores. Solitário por natureza e cauteloso acima de tudo, o leopardo depende de precisão cirúrgica e paciência infinita para sobreviver. Menor que os imponentes leões e menos sociável que as velozes chitas, ele caça completamente sozinho e prospera no silêncio da solidão. Com membros explosivamente poderosos, uma mordida devastadora e agilidade incomparável, pode arrastar presas com o dobro do seu peso até o topo de uma árvore imponente em um único movimento fluido. É o mestre indiscutível da emboscada, atacando da sombra e de abrigos com a velocidade da luz. O babuíno, em nítido contraste, sobrevive graças à sua força numérica e à sua inteligência coletiva. Esses primatas altamente inteligentes e profundamente sociais são ferozmente protetores dos membros de seu bando. Uma única matilha pode ter dezenas de indivíduos, cada um dos quais desempenha um papel crucial na sobrevivência do grupo. Armados com presas afiadas e sistemas de comunicação complexos, eles se mantêm firmes e corajosos diante dos predadores. Não são presas fáceis, especialmente durante o dia, quando sua vigilância está no auge. Mas este não é um encontro comum com um leopardo, nem uma situação típica de caça. Ela se move ousadamente por um campo aberto sob um sol implacável. Não há sombras para esconder sua aproximação furtiva, nem um crepúsculo reconfortante para suavizar sua silhueta distinta e torná-la menos visível para presas em potencial. Ainda assim, ela persegue com determinação letal, agachada, sem piscar, completamente focada em seu alvo. Os babuínos tagarelam alto e pastam pacificamente, completamente alheios ao caçador mortal que os cerca. Seus chamados constantes preenchem o ar com sons, enquanto seus olhos atentos examinam tudo ao redor, exceto sua figura perfeitamente camuflada. Eles estão completamente expostos à vista, mas, de alguma forma, permanecem invisíveis para suas presas. Este é o seu dom extraordinário, fruto de milhões de anos de perfeição evolutiva. Cada passo calculado à frente é uma aula magistral de absoluta quietude e controle. Ela metodicamente encurta a distância entre si e sua presa, com seu corpo poderoso tenso como uma mola, pronto para explodir em ação letal no momento perfeito. Então, sem aviso, o caos absoluto invade a cena pacífica. Um grito agudo corta o silêncio como uma lâmina. Todo o bando entra em pânico. Os babuínos se espalham em todas as direções, emitindo gritos de alarme urgentes que ecoam pela paisagem.
as mães agarram seus filhotes protetoramente contra o peito. Os machos dominantes mostram seus dentes ameaçadores em desafio. O ar se enche de pânico e confusão absolutos. Mas para um membro azarado da matilha, já é tarde demais. O leopardo ataca com velocidade incrível, precisão cirúrgica e brutalidade devastadora. Em um instante de movimento quase imperceptível, um babuíno cai. E a caçada termina. Não há luta prolongada, nem perseguição prolongada. Apenas o silêncio repentino e profundo que se segue à predação bem-sucedida. Ela se afasta calmamente com o prêmio conquistado com tanto esforço, movendo-se com a mesma fluidez que lhe trouxe o sucesso. Ela não ruge triunfante, nem para admirar seu trabalho. Sua missão é a sobrevivência pura, não uma exibição espetacular ou uma afirmação de domínio. Em algum lugar no terreno rochoso, um filhote escondido espera pacientemente pelo seu retorno. E esta noite, esse filhote comerá bem por causa de sua incrível habilidade e coragem. Entre os diversos predadores da savana africana, a força e a sobrevivência se manifestam de diversas maneiras. Para esta mãe leopardo, é a capacidade silenciosa de caçar com sucesso o que os outros temem se aproximar, e a coragem extraordinária de fazê-lo, em plena luz do dia, quando a maioria de sua espécie busca a segurança das sombras. O gnu representa o próprio pulso da savana africana, o sangue vital que corre em suas veias. Com mais de 1 milhão de indivíduos, eles se movem como um único, enorme e coordenado organismo através das planícies infinitas, movidos por instintos ancestrais e pela promessa da chuva vivificante. Com seus chifres curvos, sua constituição robusta para a resistência e sua resistência aparentemente infinita, eles são perfeitamente adequados para ser uma grande jornada que define sua existência. Mas o movimento constante tem um preço terrível. Cada migração os empurra implacavelmente para a incerteza, para perigos desconhecidos e para as mandíbulas da morte. Aguardando pacientemente sua chegada, uma criatura muito diferente. A chita personifica elegância, beleza mortal e eficiência letal. Esbelta, graciosa e totalmente letal quando solta. Construída não para uma resistência esmagadora, mas para poder explosivo e velocidade devastadora. Este é o animal terrestre mais rápido da Terra, capaz de atingir 111 km por hora de fúria concentrada. Cada aspecto de seus corpos é projetado para um único propósito: velocidade pura e avassaladora. Mas com essa velocidade incrível, vem uma fragilidade inerente. Um passo em falso durante uma caçada e a perseguição se perde completamente. Um erro de cálculo em um momento crucial e a própria sobrevivência fica em jogo. Quando os gnus finalmente aparecem no horizonte, eles chegam como um estrondo de trovão que ressoa pela paisagem. Enormes nuvens de poeira sobem no céu, anunciando sua presença a quilômetros de distância. Incontáveis cascos batem na terra em um ritmo tanto sentido quanto ouvido. O horizonte cintila e dança com o caos do movimento enquanto centenas de milhares de animais avançam, completamente alheios ao que os espera. Aqueles que espreitam não se movem prematuramente nem revelam sua posição. Eles observam com infinita paciência. Calculam distâncias e tempos com precisão predatória. Eles enganam suas presas com maestria. Predadores espreitam à vista de todos, misturando-se à grama dourada que os cerca. Eles parecem despreocupados, inofensivos, quase preguiçosos em seu repouso. Mas logo abaixo desse verniz de calma, algo incrivelmente perigoso se esconde. Algo antigo e primitivo, algo inerentemente violento e mortal. Essa calma enganosa, mais do que qualquer outra coisa, define a natureza essencial da chita. Elas são mestres da paciência, pontuada por ações explosivas.
Quando finalmente liberada, a velocidade se torna quase sobrenatural. Não há tempo para pensamento consciente ou hesitação. Não há margem para erro de qualquer tipo. Músculos, finamente ajustados, disparam em sequência. O mundo se torna um borrão de movimento. A caça se transforma em instinto bruto e puro, guiado por milhões de anos de perfeição evolutiva. Mas o GNU não é de forma alguma uma presa fácil, e seria tolice subestimar suas capacidades. Grande, fortemente constituído e com movimentos completamente imprevisíveis. Uma virada repentina, um passo para o lado perfeitamente cronometrado, e a presa desaparece na manada. No entanto, neste momento crucial, nenhuma dessas considerações importa. Predador e presa estão unidos por uma verdade compartilhada que ecoa pela savana há milênios. Apenas um sobreviverá para ver o próximo nascer do sol. Agora, os irmãos chitas se movem juntos em perfeita coordenação. O ataque se torna uma demonstração calculada de unidade e precisão tática. Um flanco se mantém à esquerda enquanto o outro se aproxima pela direita. Um serve como distração enquanto o outro se move para a matança. A caçada se transforma em uma coreografia mortal, onde cada passo, cada respiração, cada batimento cardíaco serve a um propósito específico no grande esquema de sobrevivência. E então, o contato inevitável ocorre. O GNU escolhido cai, derrubado por uma combinação de velocidade, estratégia e talvez simples destino. Foi a sorte que determinou o destino deste animal? Foi o destino escrito nas estrelas? Ou foi simplesmente a leve claudicação, a vaga lembrança da perigosa travessia do rio no ano passado, que o tornou um pouco mais lento que os outros? Seja qual for o motivo, este é o momento em que a morte cobra seu preço. A matança é realizada com eficiência cirúrgica, mas a vitória se mostra frustrantemente breve. O sucesso na natureza é sempre temporário e deve ser constantemente defendido. Desafiantes oportunistas já começaram a aparecer. As hienas rondam com crescente ousadia, encorajadas por sua superioridade numérica e oportunismo persistente. O banquete duramente conquistado não está a salvo de roubos. As chitas rosnam ameaçadoramente, com a cabeça baixa em postura defensiva, os corpos tensos, com uma agressividade mal controlada. Cada irmão se reveza protegendo seu prêmio, enquanto o outro se alimenta freneticamente. Nesse cenário, os minutos são cruciais. Cada segundo representa um tempo emprestado que pode ser roubado a qualquer momento. Este é o ciclo eterno da savana. Belo, brutal e implacável em suas exigências. Ondas intermináveis de gnus continuam a invadir a vasta terra e apenas alguns predadores permanecem para enfrentá-los em combate. Menos de 7.000 chitas ainda vagam pelo planeta, tornando cada caça bem-sucedida um pequeno milagre de sobrevivência. Nesse momento singular, seu poder parece inegável e seu domínio completo. Mas as planícies são absolutamente implacáveis em seu julgamento severo. Mesmo o maior triunfo deve ser constantemente defendido contra aqueles que buscam tirá-lo deles. Aqui, a sobrevivência nunca é dada em vão. Ela deve ser conquistada com habilidade, vencida com coragem e defendida com determinação inabalável. O cão selvagem africano está entre os caçadores mais formidáveis e eficientes de todo o continente. Também conhecido como lobo pintado por sua pelagem característica com manchas pretas, douradas e brancas, tão únicas quanto as impressões digitais humanas, esse predador representa o ápice da evolução da caça em matilha. Mas, por trás dessa beleza impressionante, esconde-se uma máquina de matar brutal. Esses animais são sociáveis por natureza, operando com uma precisão quase militar que impressionaria qualquer comandante humano. São mensageiros e não emboscadores,
projetados especificamente para cobrir grandes distâncias, em vez de depender de furtividade e surpresa. Com pulmões enormes que processam oxigênio com incrível eficiência, pernas longas projetadas para corridas sustentadas e uma resistência que beira o sobrenatural, eles dependem inteiramente da coordenação da matilha para exaurir, isolar e, finalmente, dominar suas presas. Sua taxa de sucesso é verdadeiramente extraordinária. 90% de suas caçadas terminam em uma morte bem-sucedida. Uma porcentagem praticamente inigualável no mundo natural. O alvo escolhido para a caçada de hoje é o poderoso Gnu, um desafio formidável até mesmo para esses caçadores experientes. De constituição enorme, movimentos completamente imprevisíveis e com o instinto inato de correr para salvar a própria vida, o Gnu impulsiona as grandes migrações da África. Dezenas de milhares se movem em grupos coordenados pelas pastagens, movidos por instintos ancestrais e pela promessa de chuva revigorante. Com seus chifres curvos, capazes de infligir danos severos, e seus corpos musculosos, capazes de atingir velocidades de 80 km por hora, eles representam uma séria ameaça a qualquer predador tolo o suficiente para subestimá-los. No entanto, apesar de sua força e velocidade impressionantes, seus filhotes vulneráveis representam alvos de oportunidade. Sua unidade e coesão de grupo são seu principal mecanismo de defesa. Quando isolado e sozinho, até mesmo um adulto poderoso pode sucumbir a predadores determinados. Agora, essas duas forças da natureza colidem em uma exibição espetacular de predador versus presa. Os cães selvagens iniciam sua caçada com maestria, demonstrando as táticas que os tornaram lendários. Um cão avança para iniciar a perseguição, enquanto o outro se afasta em uma manobra de flanqueamento. Um empurra a presa para a frente, enquanto o outro se move para bloquear as rotas de fuga. Torna-se uma corrida de revezamento perfeitamente executada, com um propósito definido, em vez de um pânico caótico. Cada cão desempenha um papel específico e crucial na caçada, delegando a responsabilidade pela perseguição com fluidez, como atletas passando o bastão em uma corrida de campeonato. Não há comandos gritados ou coordenação vocal, apenas puro instinto, comunicação impecável e movimentos fluidos que demonstram milhares de anos de refinamento evolutivo. O Gnu caçado foge para salvar a vida, batendo na terra seca com seus cascos poderosos, em um ritmo desesperado. Mas este está longe de ser seu primeiro encontro com predadores. E ele aprendeu vários truques inteligentes que podem salvar sua vida. A experiência lhe ensinou que a sobrevivência, às vezes, exige mais do que apenas velocidade. Primeiro, ele avança diretamente sobre um grupo compacto de zebras, criando caos e confusão instantaneamente. Listras pretas e brancas se desfocam. Uma densa nuvem de poeira se espalha em todas as direções e as silhuetas se fundem em uma massa indistinguível. A confusão lhes dá um tempo precioso e gera dúvidas. Os cães perseguidores hesitam por um instante, ofuscados pelo caos visual e incapazes de distinguir seu alvo específico da massa de animais de tamanho semelhante. Então, o astuto Gnu se alinha estrategicamente com outros membros de sua espécie. Um punhado de Gnus dispersos se junta de repente, formando uma formidável muralha defensiva. Juntos, avançam desesperadamente em direção à manada principal, buscando o abrigo que só se encontra na grande maioria e na união do grupo. A matilha experiente percebe imediatamente essa mudança crucial na situação tática. A maioria dos cães se desvia da perseguição principal, buscando instintivamente um elo mais fraco, relutante em arriscar o caos e os possíveis ferimentos que acompanham o ataque a uma matilha unida de animais grandes e perigosos. Mas um cão determinado se recusa a desistir da perseguição. Ele prossegue implacavelmente, movido pela visão limitada e pela obsessão predatória.
Em sua perseguição incansável, ele se esquece temporariamente da regra mais sagrada da caça em matilha: manter-se unido a todo custo. O sucesso depende, acima de tudo, da união e da coordenação. Sozinho agora e potencialmente vulnerável, o cão isolado se desvia da perseguição principal. Mas, de repente, o vento traz consigo um som familiar e vital. A matilha chama, redireciona e se comunica à distância. O cão solitário interrompe a perseguição, recalibra rapidamente sua posição e prioridades, e em seguida retorna à formação coordenada, onde deveria estar. E agora, com a matilha reunida, a verdadeira caçada começa para valer. Juntos novamente, os cães cercam sistematicamente a presa escolhida. Não há como escapar do poder avassalador da matilha coordenada. Os ângulos disponíveis se estreitam progressivamente. As oportunidades de fuga estão se fechando metodicamente. O GNU exausto está completamente esgotado após uma série de tentativas brilhantes de fuga. Seus surtos de brilhantismo tático acabaram. Não há absolutamente nada a oferecer. Os momentos finais são rápidos, brutais e decisivos. A queda não é um espetáculo caótico para entretenimento, mas sim uma inevitabilidade nascida de táticas e coordenação superiores. O grupo desce com precisão praticada, em vez de um caos descontrolado, demonstrando a eficiência que os tornou lendários em toda a África. Na natureza implacável, o sucesso nem sempre pertence ao indivíduo mais rápido ou ao animal mais forte. Aqui, nesta paisagem acidentada, a sobrevivência pertence à equipe que trabalha em perfeita harmonia. A matilha incansável que nunca desiste. Aqueles que entendem que nunca devem caçar sozinhos. O leão é o predador máximo da África, um símbolo vivo de poder e dominação. Com mandíbulas esmagadoras e garras afiadas como navalhas, um bando de leões pode abater presas muito maiores do que eles. No entanto, quando se trata de sua refeição favorita, tamanho não é tudo. Os leões desenvolveram um gosto particular por javalis. Esses sobreviventes compactos e eriçados oferecem grandes recompensas, mas vêm armados com presas, velocidade e gerações de astúcia. Os javalis não desistem sem lutar. Para eles, cada dia é emprestado. Eles não são os mais poderosos, nem os mais intimidadores, mas são sobreviventes extraordinários. Rápidos em seus pés e destemidos diante da adversidade, eles correm com suas caudas erguidas como bandeiras de batalha, de volta para suas fortalezas subterrâneas. Suas tocas são obras-primas da engenharia, cavadas profundamente na terra com múltiplas rotas de fuga e passagens secretas. Para um javali, a fuga é tudo. Para os leões, capturar um javali vai além da simples caça. Torna-se uma obsessão. A leoa Kali entende esse jogo melhor do que a maioria. Ela não caça mais sozinha. Seu bando se move com precisão militar, posicionando-se perto das entradas enquanto outros circulam pela retaguarda. Seu alvo, um javali no fundo de sua toca. Mesmo com números superiores, o sucesso permanece incerto. Os javalis cavam com determinação, criando redes de túneis estreitas demais para a maioria dos predadores. Quando os leões finalmente chegam ao coração da toca, não encontram nada além de terreno vazio. Uma explosão de movimento no horizonte distante conta a história. O javali desapareceu por uma de suas muitas rotas de fuga, deixando os leões ponderando seu próximo movimento. Nas pradarias infinitas da África Oriental, poucas criaturas ditam o ritmo da vida como os gnus. Com mais de 1 milhão de indivíduos, esses ungulados migratórios criam um dos maiores espetáculos da natureza, a Grande Migração. Apesar de sua aparência desajeitada, são prodígios de resistência, viajando centenas de quilômetros em busca de chuva e grama fresca. Mas sua jornada épica cobra um preço terrível. Nas travessias de rios, o verdadeiro teste começa.
Espreitando sob as águas turvas está um dos predadores mais antigos da Terra, o crocodilo do Nilo. Esta relíquia pré-histórica mede mais de 6 metros de comprimento e pesa mais de 1 tonelada. Com mandíbulas esmagadoras e sentidos perfeitamente afinados para emboscadas, ele permanece inalterado há milhões de anos. Manadas chegam à beira do rio, esperneando e ofegando. Elas sabem o que as espera sob a superfície. As margens carregam as manchas de inúmeras cruzes. Muitos hesitam, mas finalmente uma alma corajosa dá o salto. O estrondoso respingo quebra o silêncio e as comportas se abrem. Centenas o seguem, depois milhares. O rio se agita com pânico e ímpeto, enquanto os gnus se jogam na correnteza, com os olhos arregalados de terror. Das profundezas, crocodilos emergem como sombras, selecionando seus alvos com uma precisão arrepiante. Quando atacam, tudo acaba em segundos. Cada morte alimenta um predador ancestral que entende o significado da paciência. O caos continua até que a maioria dos sobreviventes chega à margem oposta, ofegantes e encharcados, mas vivos. Atrás deles, o rio recupera uma calma enganosa, marcada apenas por ondulações e bolhas. Este é o custo da migração. Este é o equilíbrio da natureza. Nas pradarias da África, 2 titãs dominam a paisagem: o leão, rei dos predadores, e o búfalo africano, um dos herbívoros mais formidáveis do continente. Os leões são carnívoros poderosos que vivem em grupos sociais chamados bandos. As leoas lidam com a maioria das caçadas com furtividade e trabalho em equipe, enquanto os machos usam sua imensa força para atacar presas maiores. Apesar de seu poder, os leões têm resistência limitada, preferindo emboscadas de curta distância a perseguições prolongadas. O búfalo pertence aos lendários animais de caça Big Five, pesando mais de meia tonelada e conhecidos por sua resiliência e imprevisibilidade. Eles vivem em bandos muito unidos, lutando como uma unidade e frequentemente resgatando seus membros de predadores. Com a chegada da estação seca no Serengeti, os herbívoros migram em busca de sustento, deixando para trás uma planície desolada e vazia. Para os leões, isso significa escassas oportunidades de caça. O ideal é que se alimentem 2 vezes por semana, mas durante secas severas, até mesmo presas pequenas se tornam esquivas. Então, a oportunidade chega. Uma manada de búfalos entra em território de leões. É perigoso abater esses gigantes, mas para os leões famintos, a recompensa supera o risco. Ao cair da noite, as leoas avistam um búfalo que se perdeu da manada. Elas se coordenam silenciosamente, uma esperando enquanto a outra se aproxima. O búfalo pressente o perigo e foge. Mas a manada se aproxima para ajudar, criando um impasse que dura mais de 30 minutos. Na noite seguinte, a fome leva essa manada a tentar novamente. Um jovem macho se junta à caça quando o outro búfalo apresenta a oportunidade perfeita. Os leões confiam mais em táticas do que em velocidade. Eles cercam sua presa, a esgotam e então saltam em suas costas para desferir uma mordida paralisante em sua espinha. Depois de mais de 1 hora de luta sob o sol implacável, o búfalo finalmente sucumbe. Seus gritos finais ecoam pela planície, duros e trágicos, mas fazem parte da realidade necessária da natureza. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do planeta. Famosos por sua inteligência, memória e complexas estruturas sociais. Os machos da savana africana são enormes, frequentemente pesando mais de 6 toneladas e medindo 4,3 metros de altura. Esses gigantes são criaturas profundamente emocionais e sociais. Enquanto as fêmeas permanecem em rebanhos matriarcais por toda a sina vida, os machos abandonam suas famílias durante a adolescência. Depois disso, os machos vivem em solidão, aproximando-se dos rebanhos femininos apenas durante a época de acasalamento.
Durante esse período, os machos podem entrar em estro, um estado caracterizado por um aumento repentino de hormônios e extrema agressividade. Os níveis de testosterona podem chegar a 60 vezes o normal, tornando os machos formidáveis e imprevisíveis. Suas têmporas incham enquanto um fluido espesso escorre das glândulas atrás de seus olhos. Na planície, 2 machos enormes se envolvem em um combate brutal. O impasse dura dias. Nenhum deles cede. Ambos estão no cio, o que intensifica sua agressividade e os cega até a exaustão. O elefante de orelhas rasgadas enfrenta um rival igualmente determinado. Anteriormente, o macho dominante havia derrotado facilmente um macho mais jovem. Mas este oponente é diferente. Esta é uma batalha entre iguais. Presas, eles avançam com imensa massa, cada um buscando seu momento de fraqueza. Corpos tensos, cabeças se contorcem, poeira sobe. Não é apenas a força que está sendo testada, mas a própria vontade. Finalmente, a maré vira. O macho mais velho ganha terreno enquanto seu rival vacila. Após dias de confronto implacável, o macho mais jovem começa a recuar, lenta e cautelosamente. O vencedor permanece firme. O domínio foi conquistado, mas na savana, essa paz é sempre passageira. As girafas são os animais terrestres mais altos da Terra, medindo até 5,2 metros de altura e pesando até 1.360 quilos. Sua altura permite que elas acessem a copa das árvores e tenham uma visão clara dos predadores que se aproximam. Apesar de sua natureza pacífica, as girafas são defensoras formidáveis. Um único coice de suas pernas poderosas pode matar um leão instantaneamente. Os leões são os predadores mais emblemáticos da África e vivem em grupos sociais onde as leoas cooperam em caçadas altamente organizadas. Embora normalmente caçem presas de médio porte, quando a comida é escassa, os leões recorrem a presas mais perigosas, como girafas. Caçar uma girafa exige um risco incrível, planejamento meticuloso e trabalho em equipe impecável. Um ataque direto pode acabar mal até para os leões mais fortes. Então, estratégia é tudo. O bando sabe que a força bruta não será suficiente. Uma leoa circula em busca do esconderijo perfeito, enquanto as outras se dispersam para um ataque coordenado de revezamento. Quando a perseguição começa, a girafa dispara. Ela é rápida, muito mais rápida que um leão sozinho, mas não mais rápida que um grupo de leões trabalhando em turnos. O bando de baobás inicia a perseguição, com cada leoa correndo em sucessão, assumindo o comando quando a anterior se cansa. A girafa astuta dispara para dentro de um matagal, um labirinto de árvores retorcidas onde os leões não conseguem lançar ataques completos sem se ferir. É uma manobra brilhante. A estratégia não funciona para os leões. A girafa escapa, deixando a manada faminta. Mas na savana, cada caçada fracassada ensina lições valiosas, e as leoas baobás voltarão a caçar. Entre os felinos selvagens da África, o serval é um mestre silencioso da sobrevivência. Embora pequenos, pesando aproximadamente 11 quilos, 25 libras, os servais são construídos para furtividade e precisão. Com pernas alongadas, orelhas enormes e reflexos rápidos, eles são perfeitamente adaptados para caçar em capim alto e pântanos. Ao contrário de leões ou leopardos, que dependem da força bruta, os servais dependem da delicadeza. Sua audição é tão aguçada que pode detectar o farfalhar subterrâneo de ratos, e eles frequentemente caçam saltando verticalmente até 3,5 metros, 12 pés, para capturar pássaros em voo. Os servais têm a maior taxa de sucesso de caça de todos os felinos africanos, capturando presas a cada 2 ou 3 tentativas.
Um serval experiente demonstra por que eles são os felinos caçadores mais eficientes da África, capturando sapos, ratos e pássaros com uma regularidade impressionante. Mas caçar nem sempre é simples. Um jovem inexperiente está prestes a ter uma surpresa. O que ele pensava ser uma presa fácil acaba sendo algo completamente diferente: uma cobra. E não qualquer cobra, mas uma particularmente agressiva. Embora não seja venenosa, a cobra desfere mordidas dolorosas e cortantes. O serval se encolhe, momentaneamente assustado. Logo, o instinto assume o controle. Um golpe certeiro poderia quebrar sua espinha, mas ele não sabe quando. Ele tenta desgastá-la com repetidas fintas e golpes. Parece funcionar até que não funciona mais. A batalha termina empatada, ensinando ao jovem serval uma valiosa lição de cautela. Amanhã, teremos muito mais oportunidades de caça. As zebras estão entre os animais de pasto mais emblemáticos da África, conhecidas por suas listras marcantes e comportamentos sociais complexos. Embora a maioria das pessoas conheça a zebra das planícies, existem 3 espécies distintas. A zebra de greve é a mais singular, mais alta e pesada que suas parentes, e adaptada a paisagens áridas e semidesérticas. Possuem listras mais estreitas, cabeças grandes e arredondadas, e um zurro característico que ecoa por toda a savana. Essas zebras são notavelmente eficientes em beber água, capazes de sobreviver até 5 dias sem beber. Ao contrário das zebras das planícies, que vivem em manadas, as zebras de greve seguem sistemas sociais diferentes. Os machos estabelecem territórios em vez de se juntarem a grandes manadas, enquanto as fêmeas se movem por esses territórios com seus filhotes, escolhendo parceiros com base na qualidade do terreno. No cerrado seco, um garanhão greve solitário, pesando quase meia tonelada, suportou semanas sem chuva. Seus ancestrais foram empurrados para o sul pela expansão do Saara, tornando-o um descendente da própria sobrevivência. Apesar do ambiente hostil, ele reivindicou esta área como sua. Após meses de solidão, um movimento no horizonte traz esperança. Um pequeno grupo de fêmeas se aproxima. Se aprovarem seu território, podem ficar, dando a ele a oportunidade de transmitir seus genes. O encontro não sai como planejado. As fêmeas parecem indiferentes, inquietas. Elas não vieram sozinhas. Um grupo de jovens machos as segue de perto, cada um deles um rival, ávido por desafiar seu território. O garanhão sabe o que deve fazer. Com explosões de velocidade e domínio implacável, ele os afasta um por um, deixando claro que só ele governa esta terra. As fêmeas observam, excitadas por sua demonstração de poder. À medida que os rivais desaparecem, a tensão dá lugar à ternura. O garanhão corteja docemente, ciente de que, neste ambiente implacável, toda oportunidade conta. Mas as fêmeas de greve são notoriamente inconstantes. Depois de um tempo, o grupo se vira para partir. O garanhão observa em silêncio enquanto a poeira baixa e seu território fica vazio novamente. Ainda há esperança. Talvez um deles carregue seu potro, o início de uma nova geração em uma terra onde nada é fácil. Nas zonas úmidas e cursos de água da África subsaariana, uma ave de rapina reina suprema, a águia pesqueira africana. Com a sua cabeça branca, corpo castanho escuro e canto agudo, não é apenas um emblema da beleza selvagem continental, mas também uma caçadora magistral. Embora tenha o nome da sua presa principal, a águia pesqueira é notavelmente adaptável. Caranguejos, aves, anfíbios e carniça são todas presas adequadas. O que a torna formidável não é apenas a sua dieta variada, mas também a precisão, a potência e a eficiência com que caça. Abaixo da superfície, um caranguejo entra em águas rasas. As suas pás impulsionam-no suavemente enquanto forrageia entre as marés que recuam.
Mas aqui, nas poças cada vez menores deixadas pela lagoa que recua, está perigosamente exposta. Com um bater repentino das suas asas, uma sombra passa sobre elas. O caranguejo escapa por pouco desta vez, mas a sua liberdade dura pouco. Agora, uma águia pesqueira recuperou o seu lugar. De seu poleiro, ele observa quase 1 quilômetro quadrado de território nobre. À medida que a maré recua, ele encalha pequenos peixes, moluscos e crustáceos em poças cada vez menores. Essas bolsas, à medida que secam, tornam-se armadilhas e o território de caça da águia. Empoleirada no alto, a ave de rapina observa com uma visão 5 vezes mais aguçada que a dos humanos. Seus olhos, repletos de cones detectores de luz e equipados com fóveas profundas e ampliadoras, detectam presas a mais de 1 quilômetro de distância. Apesar do nome, a águia pesqueira é uma oportunista. Qualquer coisa que se mova e chame sua atenção é uma presa em potencial. Sua estratégia de caça depende de furtividade, velocidade e precisão devastadora. Ela decola silenciosamente, com sua enorme envergadura de 2,5 metros, sustentando uma estrutura surpreendentemente leve. Seus ossos ocos lhe conferem agilidade, enquanto os músculos maciços de suas asas fornecem poder explosivo. Suas penas primárias cortam o ar com eficiência, maximizando a sustentação e o controle. Outro caranguejo se aproxima demais da superfície. Em uma descida rápida, a águia dobra suas asas e mira em seu alvo. Com um golpe certeiro, empala-o. O impacto é cirúrgico. A carapaça protetora do caranguejo não é páreo para garras de 5 centímetros de comprimento que exercem uma força de agarrar 10 vezes maior que a de mãos humanas. De perto, é uma maravilha da engenharia natural. Olhos como telescópios, asas como velas e patas como armadilhas de aço. Em um movimento fluido, retorna ao seu poleiro. Um caçador silencioso cujo sucesso está escrito na perfeição evolutiva. Do menor besouro ao maior elefante, testemunhamos o eterno drama da natureza se desenrolar nas vastas paisagens da África. Cada encontro conta a mesma história fundamental. A sobrevivência nunca é garantida. A vitória é sempre temporária. E cada criatura deve encontrar seu próprio caminho diante dos desafios da existência. O rugido do leão ecoa pela savana, mas as tocas astutas do javali são mais profundas. A paciência ancestral do crocodilo reivindica suas vítimas, mas a coragem coletiva do GNU impulsiona a espécie para sempre à frente. O ataque perfeito da águia é recebido pela fuga rápida do caranguejo, e o ciclo continua. No grande teatro da natureza, não há vencedores permanentes, apenas sobreviventes que se adaptam às condições em constante mudança. As menores criaturas, frequentemente, demonstram a maior engenhosidade, enquanto as maiores devem aprender a humildade diante das forças da natureza. Essas batalhas moldam não apenas destinos individuais, mas ecossistemas inteiros. Cada caçada, cada fuga, cada momento de triunfo ou derrota contribui para o delicado equilíbrio que sustenta a vida na Terra há milhões de anos. À medida que o sol africano se põe em mais um dia de luta e sobrevivência, somos lembrados de que, nas maiores batalhas da natureza, a verdadeira vitória não reside na conquista, mas na perseverança. A eterna dança entre predador e presa, entre sobrevivência e extinção, entre adaptação e derrota, continuará muito depois de termos testemunhado esses momentos memoráveis, pois na natureza, todo fim é também um começo, e cada batalha travada hoje prepara o terreno para os novos desafios de amanhã. O círculo da vida gira, como sempre girou e sempre girará. Viciado nas emocionantes batalhas da savana africana, qual desses confrontos épicos mais te surpreendeu? Conte para a gente nos comentários. Se você gostou da ação, demonstre seu carinho. Curta, compartilhe e
Inscreva-se para mais encontros alucinantes nos cantos mais selvagens do planeta. E não se esqueça de tocar o sino para não perder a próxima aventura emocionante.